Bom dia a todos. Nós vamos dar início ao painel Tópicos em Perícia Trabalhista. Meu nome é Flávia Pereira Costa, eu sou a presidente da Regional Minas Gerais da BML-PM e serei a moderadora. Como palestrantes, nós teremos o Dr. João Carlos Delia, nós teremos o Dr. João Silvestre da Silva Júnior e a doutora Rosamélia Dantas. Então, nós daremos início ao nosso painel Tópicos em Perícia Trabalhista, com a apresentação do Dr. João Carlos Delia. Ele é médico, graduado pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo em 1973. É especialista em Medicina Legal e Perícias Médicas, é ortopedista, pós-graduado em Medicina do Trabalho, Ergonomia e Psiquiatria Ocupacional. É membro da BML-PM e do Núcleo de Estudos Periciais da Noroeste do Estado de São Paulo. Médico legista junto à Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Atua como perito judicial em várias cíveis e trabalhistas, credenciado pelo IMESC como perito civil. O tema da palestra do Dr. João Carlos é a finalidade da análise ergonômica no ambiente de trabalho. Bom dia a todos. Agradeço aí a oportunidade de estar aqui apresentando essa reflexão sobre um tema que gera alguma polêmica, né? E vou transmitir aquilo tudo que a gente tem discutido bastante no Núcleo de Estudos da Noroeste do Estado de São Paulo, onde a gente se reúne periodicamente desde 2019, e com isso a gente foi tirando algumas diretrizes que a gente entende importante trazer para a reflexão de todos. Então eu espero contribuir com esta transmissão de hoje para todos vocês. Bom, o conteúdo dessa apresentação, eu vou resumidamente dar uma pincelada em duas coisas para poder chegar no objetivo final, que é da análise ergonômica na perícia médica. Primeiro, dar uma noção da compreensão de ergonomia que a gente tem, a compreensão sobre a análise ergonômica, o que significa e como que ela é feita, para depois chegarmos na aplicabilidade dela na perícia médica. Existe conflito de interesses nessa apresentação, porque existem uma posição divergente, não só do CREFITO, mas como outras organizações que envolvem ergonomia, que entendem que a análise ergonômica pode contribuir ou estabelecer nexo causal. Posição essa contestada pela Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícias Médicas, que entende que o nexo causal só pode ser estabelecido por perícia médica. E esse autor se posiciona defendendo esta ideia de que perícia médica é quem estabelece nexo causal entre o dano e a sua causa. Vamos lá. Inicialmente, a ergonomia, temos que entender como é que ela surge, né? A ergonomia, ergos, inomia, significa regras, regramento do trabalho. Por que surgiu a ergonomia, né? Por que houve essa preocupação? Isso surge principalmente após a Revolução Industrial e com a administração científica do trabalho, né? Acho que um livro clássico do Taylor, vale a pena todo mundo ler o Taylor, que é simples de ler, é fácil, está disponível até na internet, e o filminho lá dos tempos modernos do Charlie Chaplin, para fazer uma reflexãozinha e entender um pouquinho por que naquele momento isso ficou importante. A gente sabe muito bem que a divisão social do trabalho foi feita com qual objetivo? Aumentar o ganho. Você divide o trabalho, aquilo que demorava um mês para ser feito por uma pessoa individualmente de modo artesanal, você vai ter 10 pessoas fazendo 1000 peças num mês. Isso levou todo o desenvolvimento que nós conhecemos e as consequências boas e ruins desse desenvolvimento da produção em larga escala que o mundo está vivendo. Quando surge o Taylorismo e o Fordismo em seguida, e todos os métodos de produção, qual que é o objetivo maior? É ganhar maior produtividade. Só que começou a ter muito adoecimento. E aí começou a haver essa preocupação de entender
como que eu posso ter um ganho maior e evitar que aquele trabalhador adoeça fisicamente, psicologicamente, porque ele passou a ter uma relação com o trabalho de uma forma desestimulante, onde ele não é mais o autor de uma obra. Ele é apenas parte de uma engrenagem que vai produzir alguma coisa que às vezes ele nem sabe o que é e nem para que serve. Então, a NR17 define muito bem o objetivo. É muito importante a gente gravar o que está na NR17 e o que está como conceito de ergonomia mundialmente. O que é a ergonomia? A ergonomia é você adaptar tudo aquilo que tem como ambiente e forma de trabalhar à característica individual de cada trabalhador. Ela é uma aplicação subjetiva para aquele indivíduo. Eu não tenho uma padronização. Não adianta eu ter uma cadeira essa é uma cadeira ergonômica. Não. É uma cadeira que pode permitir ajustes. Isso significa que eu vou conseguir um ajuste adequado ou não àquele trabalhador. A ergonomia, de fato, ela tem que atuar junto ao trabalhador de cada empresa. E não como uma fórmula mágica que você desenha num papel e estabelece uma regra para ser aplicada indistintamente a todos. A aplicação prática da ergonomia, ela envolve o conhecimento de todos os fatores biomecânicos que estão relacionados com o trabalho, fatores organizacionais e fatores psicossociais. Não vou discorrer sobre isso aí teria que ser uma aula longa para falar sobre ergonomia, não é o nosso objetivo, né? Então vamos lá. Agora, a ergonomia, basicamente, o que ela tem como princípio? Ela é uma ação preventiva. Eu vou atuar para que eu consiga o máximo de produção naquela empresa, ou naquela atividade, naquela tarefa, com o menor risco de adoecimento para o trabalhador. Ou melhor ainda, com o melhor conforto na execução da tarefa. Existe uma tabela para estabelecer qual que é o melhor conforto? É uma coisa estática? Não. Porque isso vai variando e você vai encontrando mecanismos de adaptar aquela condição de trabalho àquele trabalhador específico. Tem que ser uma reformulação e adaptação constante para você conseguir cada vez mais, com as novidades tecnológicas, com os avanços, conseguir com que aquele trabalhador individualmente se sinta mais confortável. Às vezes, uma nova máquina, ao invés de pode trazer mais produção, mais tecnologia, mas pode trazer mais adoecimento. Se não tiver essa preocupação com a adaptação da máquina à condição de cada trabalhador. A análise de posto de trabalho, que é feita nessas análises ergonômicas que a gente acompanha por aí, ela tem um viés de estar muito voltada a uma visão geral objetiva, sem se preocupar com a questão subjetiva. Isso, mais à frente, eu vou dizer por que isso aí repercute na questão da perícia na área da ergonomia. Então, pela ergonomia, o que a gente visa? O máximo de conforto para o máximo de produção. A ergonomia ela foi feita para isso, para você aumentar a produtividade dentro de uma sociedade capitalista com divisão social do trabalho. O que eu quero é produzir o máximo possível, com o menor custo, menor passivo trabalhista. Eu quero que a coisa ande bem e que eu lucre mais. Esse é o princípio, né? E a questão do risco na ergonomia? É muito fácil a gente estabelecer na medicina do trabalho os riscos ambientais. Porque o risco ambiental, você coloca todos no mesmo risco. Se eu tenho aqui um ar-condicionado que não funciona, ele não vai funcionar para ninguém. Não tem ar-condicionado. Todos vamos trabalhar ou estar aqui reunidos numa situação de calor extremo. Isso incomoda a todos. Uns podem adoecer e outros não. Se aqui tem um ruído acima de 85 decibéis, isso é um fator geral que pode afetar as pessoas indiscriminadamente. Essa avaliação do risco pressupõe isso, uma condição geral
a que todos ficam submetidos. Isso é fácil de ser quantificado, é fácil de ser qualificado e é fácil de ser trabalhado na sua correção e na prevenção. Você estabelece uma regra geral, você dá EPIs para todos, você usa um equipamento de proteção coletivo para todos, você atua genericamente e tem resultados. Na ergonomia, não. Por quê? Porque o princípio da ergonomia é adaptar tudo isso a cada trabalhador. Ele não é para todos os trabalhadores. Não é uma cadeira, ela pode ser muito boa e confortável para um trabalhador A, para o seu Manuel. Para o seu Pedro, não. Apesar de ser uma cadeira que está sendo vendida como cadeira ergonômica. Mas para um serve, para outro não serve. Porque há necessidade de fazer o estudo e adaptação individualizado. Isso é muito importante, isso a gente vai ver como que isso vai repercutir na hora de avaliar essa possibilidade da análise ergonômica como complementação pericial. Aí vem a pergunta, existe risco ergonômico? Na minha opinião, não. Porque se ergonomia é uma ciência que visa você adaptar todas as condições a cada trabalhador individualmente, ela não é genericamente aplicável. Se ela não é genericamente aplicável, não dá para falar em risco. Eu não tenho risco ergonômico. Você pode ter um risco de uma pessoa ter um adoecimento musculoesquelético porque as condições gerais daquele trabalho estão inadequadas. Quais são essas condições gerais que estão inadequadas? A temperatura influencia? Influencia. O barulho influencia? Influencia. A cadeira influencia? Sim. O layout e distribuição dos móveis e dos equipamentos? Sim. A máquina, o funcionamento daquela máquina, a ferramenta que ele está usando, a matéria-prima, tudo isso pode influenciar. Só que isso não tem como você fazer isso genericamente a todos. Você sempre vai ter que analisar individualmente cada trabalhador e a tarefa que ele executa. Nas ferramentas que a gente está cansado de ver aí, Hula, Reba, Okra, Nayoshi, que você vê aquele monte de figurinha, vou mostrar uma agora em seguida, vocês vão ver que são muito subjetivas e o resultado nem sempre ele contribui, ele mais atrapalha do que contribui à análise pericial. A ABNT, também com esses ISO 11226, o 2281, 2282, que são os mais relacionados à ergonomia, tem regras e normatizações sem nenhuma base científica, eu afirmo isso, porque a própria bibliografia que é colocada lá, consultei todas, elas não permitem estabelecer uma base rigorosamente científica no estabelecimento daquelas regras. E é sempre bom lembrar que a ergonomia é adaptar o trabalhador às características, o trabalho às características de cada trabalhador individualmente. O que é a análise ergonômica? A medida que foi feita agora, mudando para análise preliminar de risco como obrigação geral, ela passou a ser um grande avanço. Porque antes as empresas tinham que ter análise ergonômica do trabalho total, que não servia para nada. Ficava lá um calhamaço do tamanho de um bonde, com muito pouca utilidade. A análise preliminar de risco, ela é prática, ela é ágil e permite você identificar numa vista, num screening geral, onde você tem esforço excessivo. Vou pôr os pontos biomecânicos mais importantes. Esforço excessivo, tem. Peraí, eu vou olhar melhor isso aí. Tem tarefa repetitiva, ciclo curto? Tá, olhei aqui. Tem uso de ferramenta, equipamento que tem vibração, tem manopla que pode não estar adequada? Tá aqui. Tem postura estática prolongada? Tá aqui. Então, esses 4 grandes grupos, eu identifico e aí seleciono onde tem o sinal vermelho, onde tem sinal amarelo e onde está tudo bem. Na forma do trabalho, existe sobrecarga, existe uma desorganização no modo de produção, é um outro sinal de alerta que vai me chamar a atenção para eu atuar preventivamente. E
a partir dessa visão geral que a NR1 permite, né, você tem essa visualização para poder atuar preventivamente, evitando condições desfavoráveis de desconforto ao trabalhador. A análise ergonômica do trabalho específica, ela aprofunda, aplica um monte de ferramentas, mas você fazer isso de uma forma geral para a empresa, você acaba tendo uma dispersão não só de recursos, de energia e com muito pouco resultado prático. Uma outra coisa importante para a ergonomia é saber que a atividade diversificada, por exemplo, o médico tem uma atividade diversificada. Ele atende consultório, levanta, faz isso aqui, vai operar, faz isso, faz aquilo. Ele tem momentos que ele vai ficar em postura estática prolongada? Tem. Tem momentos que ele faz esforço? Tem. Mas uma coisa se intercala com a outra. Então, para a atividade diversificada, não tem como você estabelecer limites ou regras ergonômicas específicas. Não dá. Você vai ter orientação geral da forma de trabalhar, mas pelo fato de ser diversificado, nós estamos dando a condição ideal para o trabalho, que é movimento. É movimento. Uma hora está recuperando fadiga de uma parte, outra hora está fadigando outra, e você vai intercalando e vai tendo a adequação. Deixa eu tomar um gole d'água. Vai tendo uma adequação melhor do seu uso corporal e psíquico, etc. Vamos lá. Vou dar uma acelerada aqui. Quem é o ergonomista? Isso é importante todo mundo saber para ver a questão que nos interessa, que é o nexo causal. Esse ano foi incluído no CBO 214950 a definição da profissão de ergonomista. Quem que pode ser ergonomista? Qualquer pessoa com nível superior, que faça um curso de 360 horas. Qualquer um. Designers, engenheiros, médicos, fisioterapeutas, administradores de empresa, contadores, economistas, qualquer profissão. Qualquer pessoa, jornalista, qualquer pessoa pode se habilitar fazendo um curso de 360 horas, tá? E estando habilitado, ele pode fazer análise ergonômica do trabalho. Vamos lá. Vou dar um exemplo rápido, que é uma ferramenta que é muito usada, que é o RULA. Foi desenvolvido em 1993 e o nome já diz, né? Rapid Upper Limb Assessment. É o screening rápido que você vai ver do uso do membro superior. Então ele serve para dar uma visão geral, mas ele não é específico para você caracterizar uma causa de uma doença que você está analisando naquele trabalhador. Só para quem nunca viu, é isso aqui, ó. Você vai preencher a ferramenta RULA, é isso. Você tem lá esse desenho, como é que a pessoa mexe o braço? Você faz essa análise subjetiva. Você olha lá, ele levanta, ele vai até tanto para frente, tanto para trás, eu escolho, isso vai dar uma pontuação. Como que ele movimenta o cotovelo? Como é que ele faz o giro do braço, para dentro ou para fora? Punho, para cima, para baixo? Roda ou não roda? Pronossupinação? Vejam só que isso aí não está quantificado em ações técnicas nem nada. Esse é o RULA. Ele não quantifica quantas vezes você faz, se você faz isso com esforço ou sem esforço, não faz nada disso. Ele vai só dizendo se tem aquele movimento. Cabeça, se fica para trás, para frente, qual que é o ângulo que ele anda totalmente, se ele fica parado estaticamente ou não, isso não aparece nessa quantificação. Se apoia uma perna só, as duas pernas, e depois, no final, ele vai pontuar se tem o excesso de peso ou não. E se tem contração estática acima de 1 minuto e se ele tem movimentos que se repetem continuamente, de uma maneira muito subjetiva, sem quantificar. E você tem o resultado. O resultado vai dizer o quê? Vai dizer que precisa fazer alguma alteração, fazer alguma mudança ou não. Aí, essa ferramenta RULA, com pequenas mudanças na aplicação, você muda de um índice
2 a 4 aí para 7, com pequena alteração. Então, veja como isso pode muito mais atrapalhar do que ajudar no estabelecimento de nexo causal. É isso que eu vou falar agora no final. Estão nos minutinhos finais, mas acho que dá para terminar, que é o importante. O que visa a perícia médica? Você tem que partir sempre do estado anterior, tem que saber o que a pessoa tem. A perícia é médica. Só o médico tem condições de falar. Essa pessoa tem diabetes, tem hipotiroidismo, é obeso, é uma gestante que teve complicações pós-parto. E eu tenho toda essa noção de quem que é aquela pessoa que eu estou analisando numa perícia médica. Eu tenho o diagnóstico muito bem estabelecido. E esse diagnóstico é estabelecido temporalmente. A partir de que instante as queixas começaram? Teve trauma, não teve trauma? Foi uma coisa que veio insidiosamente com o trabalho? Aí eu vou estudar a etiopatogenia daquela doença. É uma síndrome do túnel do carpo? Qual é a etiopatogenia? Quais são as doenças que causam síndrome do túnel do carpo? Quais são as condições biomecânicas que podem favorecer ou não? Então, tudo isso vai me permitir estabelecer o nexo causal. E depois eu vou constatar se existe ou não uma condição de incapacidade ou de sequela. Na ação trabalhista, eu tenho que fazer tudo isso e tenho que ter um olhar para o ambiente de trabalho também. Por quê? Todas as doenças musculoesqueléticas, com exceção dos acidentes, elas têm origem multifatorial. Você sabe muito bem disso. As doenças psicogênicas também são multifatoriais. Envolve condições genéticas, ambientais, estruturais, e o trabalho é uma coisa a mais, que deve ser considerado sim. Mas, na hora que você vê a perícia do ambiente de trabalho, no nosso modo de entender, ela só deve ser necessária quando o médico entende que, após todo estudo da condição anterior, do que aconteceu no evento que levou ao adoecimento, como que é a etiopatogenia daquela doença, como que tudo evoluiu, qual a condição atual, e eu conhecendo como que é o trabalho feito, mesmo sem visitar o ambiente, a gente conhece várias profissões. Se eu entender que tem alguma dúvida, tem alguma coisa que eu preciso esclarecer, eu vou buscar essa análise do ambiente de trabalho, que pode ser feita uma visita minha, solicitar uma análise ergonômica feita por um técnico que vai me trazer informações complementares. A análise ergonômica em perícia médica, ela pode ser necessária sim, como uma informação complementar, assim como você pedir uma análise de insalubridade, assim como pedir um PPRA, dados epidemiológicos, etc. Você vai ter coisas que acrescentam informações para uma correta análise e estabelecimento do nexo causal, conforme a resolução 2323 de 2022 do próprio Conselho Federal de Medicina. Feita antes da perícia, uma análise ergonômica, uma perícia ergonômica, como está acontecendo atualmente, muitos juízes determinam que seja feito primeiro a perícia ergonômica e depois a perícia médica. Aquele resultado da perícia ergonômica induz o médico perito a erro e induz o julgador a erro, porque ela se propõe e induz... Ontem mesmo eu estava assistindo a palestra do fisioterapeuta, ele falou que cabe ao ergonomista estabelecer o nexo causal. Um designer de interiores vai lá numa empresa e estabelece o nexo causal de uma síndrome do túnel do carpo. Como fica assim? Aí chega esse laudo e o médico perito recebe aquilo lá, ele fica induzido, fica forçado a concordar com aquilo, induz uma ação médico-pericial que deve ser feita dentro daquela sequência protocolar que é preconizada pelo próprio Conselho Federal de Medicina e pela nossa Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícias Médicas. Deixei a bibliografia aqui, acho muito importante o Taylor, é legal entender, e algumas outras coisas que eu achei importante acrescentar aqui, tá bom? Muito obrigado, espero ter contribuído aí para o debate.